Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez nós nos reunimos, nos encontramos para a nossa reflexão diária do Evangelho. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, ilumina a nossa inteligência, a nossa caminhada. Iniciemos este nosso momento de fé com o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós continuamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus, próprio deste tempo em que estamos vivendo, o tempo comum. Abrimos as páginas. É do Evangelho de São Mateus que nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teria sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós viemos refletindo durante este tempo, o Evangelho de Mateus, podemos dizer, é o Evangelho do Reino. É quando Jesus inaugura e anuncia o Reino de Deus. É o Evangelho, portanto, das bem-aventuranças, que fala exatamente dos bem-aventurados do Reino. É o Evangelho das parábolas do Reino, quando Jesus vai explicando aos discípulos sobre o reino de Deus em parábolas. Como bem sabemos, Jesus e os discípulos enfrentaram situações contrárias à pregação deles. Enfrentaram situações adversas e contrárias ao reino. Hoje nós vimos neste evangelho Jesus enfrentando uma situação como que conflituosa, um conflito entre os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Jesus os chama de sepulcros caiados por causa da hipocrisia. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nada nos afasta tanto de Deus como a hipocrisia, como a falsidade. Nada afasta tanto aqueles que creem em Deus como a hipocrisia. A religião, portanto, é um perigo de sermos contrário a tudo aquilo que vivemos e pregamos na religião que professamos. É o que Jesus enfrenta aqui com os fariseus e com os escribas da lei, que eram como que sepulcros caiados, podres por dentro. Não praticavam aquilo que falavam. A religião deve ser assim. Praticar aquilo que prega, aquilo que anuncia, que é o Evangelho. Não podemos ser contraditórios ao Evangelho, de modo até a inviabilizar o próprio Evangelho e a sua pregação. É preciso, portanto, coerência com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus. Busquemos sempre na nossa vida observar atentamente se somos coerentes com aquilo que o Evangelho nos pede que sejamos. Que Maria, a mãe de Jesus, a mulher do Evangelho, nela o Verbo se fez carne,
Que Nossa Senhora seja para nós uma inspiração a vivermos bem, corretamente, o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Amém.